Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Gente, pode ser um pouquinho mais forte. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, estou muito feliz por estar com vocês aqui essa noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós aqui essa noite. Você crê, gente? Louva a Deus pela vida da pastora Carla. Deus abençoe a vida dela, é minha amiga, é uma mulher de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dela. O bispo, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida do meu marido, esse nego lindo que está aqui. Meu esposo, o pastor da minha casa. Esse meu ministério frutifica. É porque eu tenho um homem honroso na minha casa e alguém de Deus para a minha vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Estou acompanhado dele, das minhas duas filhas que desceram. Quando eu vim aqui, a Isadora era bem bebezinha, né? Agora já está andando, já é bem pentecostal. E Jesus tem nos dado graça, gente. Venho debaixo da bênção dos meus pastores. Eu falo isso porque tem muita gente que pega o microfone, você não sabe de que igreja que é, se é pastoreado ou não, se tem pastor. Então eu venho debaixo da bênção dos meus pastores, pastor Tiago Moreira, pastora Jéssica Augusto. São pessoas que nos trazem um bom testemunho. Então eu louvo a Deus por estar aqui. Amém, gente? Livro de Lucas, capítulo de número 5, há uma palavra. Quando eu li o tema, que foi estabelecido para essa noite, o Senhor me encaminhou uma mensagem e eu quero dividir com vocês aqui essa noite. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através de nós aqui. Você crê? Deus abençoe, que o som está maravilhoso aqui. Deus abençoe. Como é seu nome, meu filho? Gabriel. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Gabriel? Gente, que a gente que vai ministrando. Ontem eu fui ministrar e eu já saí um pouco rouca. Amanhã, depois tem domingo ainda, e o Senhor tem que sustentar a voz. Então eu louvo a Deus porque tem pessoas como o Gabriel que honra. E você pode dar mais um glória a Deus pela vida dele? Gente, Lucas, capítulo de número 5. Todo mundo achou? O Lucas ficou roxo agora, mas louva. É o Gabriel ficou roxo agora. Lucas capítulo de número 5, verso de número 2, e diz assim: E viu 2 barcos, eu vou ler aqui no telão, porque que aí já acompanha tudo que vocês vão ler também. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Pode seguir. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar em alto. Em outras traduções, reme, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque tu mandas, em outras traduções, sobre a tua palavra, em outras traduções, por obediência, eu lançarei a rede. Vamos lá, mais um. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Fala comigo, quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mais um. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Você pode dar um glória a Deus? Se eu posso... Glória. 1, 2. Tá bom.
Se eu posso dar um tema antes de você sentar, o Senhor me deu um tema a essa mensagem. Jesus chega no seu fracasso para te alinhar ao seu propósito. Você pode dizer isso? Fala assim comigo: Jesus chega no meu fracasso para me alinhar ao meu propósito. Feche os teus olhos. Pai, aqui nós estamos diante da tua presença. Senhor, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, Espírito Santo, mas aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Fala conosco, Pai, porque nós queremos ser cheios, Senhor, não de emocionalismo, mas cheios da Tua presença, como esse culto já tem sido construído até aqui, Senhor. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mais uma vez te peço, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, porque toda honra e toda glória é e sempre será dedicado a Ti. Fica conosco essa noite. É o que eu te peço e te agradeço. E você senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória. Isso. Glória a Deus. Meus irmãos, um texto extremamente conhecido, falar desse momento, é falar de uma pesca que, sinceramente, isso nos fixa muito os olhos. Falar dessa pesca maravilhosa é falar desse momento ímpar na vida de Simão Pedro. Olhar para Simão Pedro, e eu vou chamar ele de Pedro porque a gente já é íntimo, amém? Simão Pedro, o Pedro que nós conhecemos, alguém onde Deus instituiu e escolheu ele com uma grande missão. Olhar para Pedro é literalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça. É o Pedro que negou Jesus. O Pedro que negou Jesus e, sinceramente, é isso que sempre vai ficar fincado na nossa cabeça, porque a gente sempre vai ver o lado ruim das pessoas, sim ou não? Mas Pedro que negou Jesus não foi marcado na história só como um homem que negou Jesus, mas alguém que Deus entregou a ele uma responsabilidade muito grande. E até digo isso, se nós estamos aqui, foi porque um dia o Senhor incumbiu a Pedro uma responsabilidade numerosa. Preste atenção nisso aqui. É o Pedro que negou Jesus, mas sim, um certo dia Jesus estava sentando, ensinando a multidão. Chegaram até Jesus dizendo: Jesus, o Senhor, estão dizendo que o Senhor é o profeta fulano de tal, estão dizendo que o Senhor é Moisés, estão dizendo que o Senhor é tantos profetas. Jesus olha e diz: mas vocês, quem dizes que eu sou? Pedro se anuncia no meio da multidão, no meio dos discípulos, e diz: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, depois de Pedro entregar isso, Jesus olha para Pedro e diz: disseste bem, Pedro. Tu és Pedro, Petros, em outras traduções, pedra pequena. Mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Olhar para Pedro é olhar assim alguém que negou Jesus, mas olharam alguém que um certo dia depois de negar Jesus, Jesus chega até a beira da praia e diz: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Senhor? Tu sabes, tu conheces o meu coração. Aí Jesus diz para ele uma palavra. Que palavra, Aline? Pedro, mesmo depois de negar Jesus, Jesus chega para ele e diz: então apacenta as minhas. Meu irmão, mesmo depois dele ter negado Jesus, Jesus ainda confia nele a responsabilidade dada lá atrás para ele. Qual a responsabilidade? Tu és Pedro, Petros, pedra pequena, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Presta atenção. Jesus fala para ele antes dele negar: você é Petros, pedra pequena, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E depois dele pecar, Jesus olha para ele e diz: se você me ama, apacenta as minhas. Será que Jesus estava cobertando o pecado de Pedro? Será que Jesus estava olhando para Pedro e falando: é isso mesmo, peca e continua? Não! Mas a Bíblia diz, Salomão escreve dizendo que aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. Jesus não estava encobrindo o pecado de Pedro, mas Jesus estava olhando para ele dizendo: Pedro, você
noite. Muitos nos vê por um momento de fraqueza, muitos nos vê como um momento de erro, mas Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: olha, eu não te olho como um momento de erro, eu não te olho como um momento de fraqueza, eu olho para você como alguém que tem a capacidade de exercer o que eu te escolhi para fazer. Se você pode, olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: você não é um erro. Olha para o outro e fala: você não é um erro. Agora, com uma voz de profeta, diga para ele: você é uma potência. Você nunca será um erro. O Pedro que negou Jesus, mas é o mesmo Pedro que um certo dia está subindo mais João para a oração de 3 horas, a oração nona, e quando ele chega, tem alguém, depois de Jesus ter sido crucificado, ter ressuscitado, ter sido assunto aos céus, Jesus deixa uma missão para eles começar a igreja primitiva. Pedro foi um dos primeiros pastores dessa igreja, e de repente agora Jesus não está mais com ele. Imagina, eu acredito que vocês tiveram, eu tive pessoas que me instruíram no evangelho, e você se apega a essa pessoa. Agora imagina você andar e caminhar com Jesus. Você vê Jesus fazendo milagre e você não precisa se preocupar porque estava Jesus ali. Gente, você acha que se você estivesse andando com Jesus, você ia olhar e falar assim: não, deixa que eu ponha a mão. Quê? Jesus está comigo. Jesus vai curar. Só que Jesus assuntou vocês. Agora não fica mais Jesus, mas fica uma missão. Pedro está subindo na oração de 3 horas. De repente tem alguém que pedia esmola na porta do templo. Jesus não estava mais ali para curar. Mas ele disse: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No capítulo de número 2, Pedro é cheio do poder de Deus. Eles falavam em outras línguas. E a Bíblia nos diz que no capítulo de número 3, alguém está pedindo esmola. E pela consciência humana, o que a gente iria fazer? Entregar uma Só que Pedro olha e ele poderia ser comum como todo mundo, mas ele entende que o que ele carrega não dá a chance nem a possibilidade de ser alguém comum. Jesus me trouxe aqui, eu preciso falar com alguém aqui nessa noite que até disse: Jesus, mas eu queria tanto ser igual a fulano, eu queria tanto ser comum, não passar por aquilo que eu passo. Jesus está dizendo: aquilo que você carrega jamais vai te deixar ser uma pessoa comum. Eu estou sentindo a presença do Espírito aqui. Ele está dizendo com essa igreja: o que eu derramei em você jamais vai permitir que você seja alguém normal, jamais vai permitir que você seja alguém comum. E quem não é comum não entrega coisas comuns, pastora. Pedro poderia ter entregue uma esmola e ter entrado para o templo, mas ele olha para o coxo e diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho. E o que Pedro tinha, Aline? No capítulo de número 2, ele foi cheio do Espírito. Então aquilo que ele transbordava não era nada mais ou nada menos. Já tem alguém entendendo o que eu estou ministrando aqui essa noite? Já tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? O que ele tinha para entregar não era fofoca, não. O que ele tinha para entregar não era disse-me-disse, não. O que ele tinha a entregar era aquilo que ele foi cheio. Olha, Pai, eu estou sentindo Deus aqui. Pedro olha, Pedro fita os olhos naquele coxo e ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Eu preciso dizer isso aqui, isso não estava nem no roteiro de eu dizer, mas o Senhor está dizendo para alguém: eu estou derramando autoridade sobre essa igreja. Eu posso profetizar, pastora? O Senhor está me dizendo: eu estou dando autoridade.
O Senhor está nos dando autoridade para profetizar, para dizer: seja curado. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, o Pedro que negou Jesus, por você ver ele só como um lado negativo, mas ele foi uma peça fundamental para nós estarmos aqui, porque ele aceitou e se dispôs a viver a promessa e a obediência daquilo que Deus deu. Mas esse Pedro, ele não nasceu grandioso. Ele precisou de ter um encontro. Fala comigo, um encontro. E para Pedro ser esse homem da igreja primitiva, ele precisou se encontrar com alguém. E Jesus chega na vida de Pedro numa festa? Não, muito clichê. Jesus chega na vida de Pedro num momento bonitinho, frufruzinho da vida dele? Foi, gente? Jesus não chega na vida de Pedro num momento bonitinho, frufruzinho, não. Preciso que você entenda quem era Simão Pedro. Um pescador que sabia pescar. Gente. E sinceramente, o ramo de peixe naquela época era o que dava muito lucro, ainda mais na região da Galileia, porque tinha muita gente que comprava o peixe fresco que eles acabavam de pescar, ou comprava o peixe salgado, que era quando eles colocavam o sal no peixe, porque o sal, eles não tinham a geladeira que a gente tem hoje, mas o sal, ele mantinha o peixe. Então eles compravam o peixe fresco, ou eles compravam o peixe salgado. Eu preciso que vocês entendam que Pedro não pescava peixes por hobby. Não era um dia que ele ia falar assim: vamos pescar, vamos fazer uma coisa legal. Não, Pedro pescava peixe porque ele era um empresário. Então preciso que você entenda que Pedro não era um menininho comum. Era alguém que tinha um negócio. Então preciso que você entenda que a rede, o barco e o mar eram um instrumento de trabalho de Pedro. Só que, por mais que ele fosse alguém que soubesse pescar, por mais que ele fosse alguém que fosse empresário, e quando a gente diz de alguém empresário em algum ramo, é alguém que entende de algo, sim ou não? Você não vai empresariar em uma coisa que você não sabe, é ou não é? Então Pedro, eu gosto de chamar ele de empresário, que dá aquele ar de nossa, né? Então ele era empresário. Gente, eu não sei vocês, mas eu quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, eu fico viajando, eu fico, meu Deus. Mas Pedro era um empresário, era alguém que Deus, que vivia uma vida comum. Fala comigo, uma vida comum. Só que presta atenção numa coisa. Pedro foi fazer a sua rotina comum. Vai separar, eu fico imaginando ele separando os instrumentos dele de trabalho, o barco, o remo, a rede. E aí ele vai ir no horário comum. Por que ali eles iam à noite? Porque durante o dia o sol era muito quente, era muito forte, né? Ele é quente natural, mas ele era muito forte. E o que acontecia? Os peixes não subiam, porque era muito quente, então eles preferiam ficar embaixo, porque a temperatura era mais tranquila, era mais fresquinha. Então por isso que os pescadores iam à noite pescar, porque à noite os peixes saíam do fundo e vinham para a superfície, e aí era mais tranquilo e mais fácil de exercer a pescaria. Então preciso que você entenda que Pedro não era só mais um alguém. Ele era empresário, ele sabia a hora de pescar. Então ele vai sair com um objetivo. Ele vai sair com o objetivo de pescar. Então vai lá, Pedro, sai com o seu remo, com o seu barco, com a sua rede. E Pedro está tentando pescar os peixes, como de comum, era fácil, era tranquilo para ele. Só que tem alguma coisa acontecendo de errado. Qual, Aline? Ele está tentando pescar, mas não está vindo peixe. Será que é mais um dia de pescaria que não deu certo? Ou será que tem alguma coisa aí para acontecer? Só que Pedro está pescando e sinceramente eu não sei vocês, mas eu me frustro quando eu planejo algo e algo que eu planejei não dá certo. Eu não sei vocês, mas se eu saio de casa para fazer algo, se eu volto para casa sem conseguir fazer esse algo, eu fico frustrada.
Porque a gente cria um planejamento, sim ou não? Então Pedro, ele sai com o planejamento de pescar, só que não está dando certo. Só que peraí, acabou meu momento de pescaria. Eu imagino que já estava de manhã, já estava amanhecendo. Então não fazia sentido ele permanecer no mar pescando. Porque como eu disse, o sol poderia estar alto e os peixes não estariam mais ali. Então o que ele vai fazer? Eu vou encostar meu barco na praia. Eu vou lavar as minhas redes, porque hoje não tem possibilidade de eu pescar. Só que na beira da praia não tinha pessoa comum. Na beira da praia tinha Jesus ensinando a multidão. E o texto diz que Jesus, terminando de ensinar a multidão, Jesus entra dentro do barco de Pedro vazio. Fala comigo, barco vazio. Jesus não entra no barco de Pedro cheio de peixe. Jesus não entra no barco de um empresário, então não tem como a gente olhar e falar, Jesus foi interesseiro a Pedro. Por que não? Porque Jesus entra no barco de Pedro vazio. Quando Jesus entra no barco de Pedro vazio, eu preciso que você entenda, não era a Aline que entrou no barco vazio, mas foi Jesus. E quando Jesus entra no barco vazio, Jesus está dando confiança naquilo que não tinha nada. Quando Jesus entra no barco vazio de Pedro, Jesus estava olhando e dizendo, está vazio, mas não permanecerá. Ai, Aline, mas o que você está querendo dizer? Jesus entrou no nosso barco vazio. Mas como assim, Aline? Eu vou contar de mim. Jesus entrou no meu barco vazio, filho de um homem alcoólatra, que alguém olhou e disse, nos 15 anos vai desviar, que alguém olhou e disse, não vai sobreviver. Jesus entrou no meu barco vazio. Jesus entrou no meu barco vazio. Quando, Aline? Quando os médicos olharam para minha mãe e disse, Marlene, você acabou de perder um filho, qual é a chance dessa gravidez dar certo? Nenhuma. Mas Jesus entrou no meu barco. Ele está entrando no barco vazio de alguém aqui. Ele está dizendo, talvez ninguém confie, talvez ninguém mais quer andar com você, mas eu estou entrando no barco vazio. Jesus está entrando no barco vazio de alguém aqui. Ai, Aline, mas eu não tenho status. Jesus está entrando no barco vazio de alguém aqui. Ai, Aline, mas as pessoas gostavam de mim quando eu tinha dinheiro no bolso. Jesus está entrando no seu barco vazio. Meu irmão, Jesus entra no barco vazio de Pedro. Ah, gente, se você pode dar um glória a Deus. Jesus entrou no barco vazio de Pedro. Jesus está dando credibilidade a alguém que acabou de sair de um momento frustrante. Aí Jesus olha para ele e diz, faz-te a mar em largo, rema de novo, volta para o lugar que não deu peixe. Ah, gente, cansado. E não sei se vocês conseguem imaginar isso, mas para mim quem trabalha à noite é pior, porque é um cansaço extremo, sim ou não? Tem alguém que já trabalhou à noite aqui? O bispo, é cansativo demais. Se você trabalha à noite, se você não gosta, eu profetizo que o Senhor te dará uma nova porta. Ah, gente, tem alguém que perdeu a oportunidade de receber uma palavra liberada aqui. Em nome de Jesus, eu profetizo uma porta aberta. Só que aí o que acontece? Jesus entra no barco vazio de Pedro e fala, vai lá, rema de novo, faz o teu mar em largo. Bota o barco de novo no lugar que não deu peixe. Ah, gente, Pedro poderia olhar e dizer, ah não, tô
cansado. Que é isso que a gente fala às vezes, né? Para vir até aqui. Tô cansado, trabalhei hoje o dia inteiro. Não tenho disposição para ir pro culto. Mas aí Pedro obedece. E aí quando chega no meio do mar, num horário desapropriado, porque Jesus é engraçado, né? Jesus é incrível. E eu não falo esse engraçado como um desrespeito, mas eu falo como ele é incrível, porque Jesus fala para ele num horário desapropriado. Nos outros evangelhos, Jesus chega até Pedro quando ele já está no meio do mar. Jesus fala para ele: olha, Pedro, lança a sua rede. Em outros evangelhos, como se eu não me engano, quando João relata sobre isso, Jesus estava mandando de Pedro jogar a rede do outro lado, que era o lado oposto do que ele costumava pescar. Então Jesus abre um cenário para Pedro totalmente desapropriado para uma pesca. Jesus entra no barco vazio, dá ordens dentro desse barco vazio, e ordens que para a consciência humana e para a lógica é desapropriada. Mas quem disse que milagre combina com lógica, né? Jesus chega e sinceramente, talvez se fosse eu e você diríamos: ah, mas eu não vou fazer isso. Mas Pedro olha e diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro entende que quem estava dando a ordem não eram os seus amigos dizendo como uma palavra de consolo: tenta de novo. Não. Quem estava dando a palavra não era alguém que queria olhar para ele e dizer motivacional: olha, vai lá, você vai conseguir. Não, quem estava dando a ordem tinha certeza daquilo que ele pescaria. Jesus chega num horário desapropriado, numa lógica totalmente deturpada. Presta atenção. Só que Jesus manda a ordem e Pedro obedece. Pedro entende que agora ele não estava pescando pelos conhecimentos dele. Preciso pregar isso. Pedro entende que não era a força do braço dele. Eu preciso pregar isso. Pedro entende que não era o marketing dele. Pedro entende que não era o network dele. Pedro entende que é a palavra. Oh, ela é para a Súria. Deus está dizendo: para de ficar fazendo força onde eu já liberei a minha palavra. Mas que palavra é essa? É a mesma palavra que ele chega até Lázaro depois de 4 dias morto. Ele diz: tira a pedra, Lázaro, vem para fora, Lázaro. A palavra está sendo liberada sobre essa casa. A palavra está sendo liberada nesse lugar. Nesse lugar tem uma palavra liberada. Mestre, havendo trabalhado toda noite, eu nada apanhei, mas sobre a tua palavra. Eu não vim para te emocionar, não. Eu não vim para trazer uma palavra de motivação, porque talvez ao sair daqui você vai se esmurecer. Mas eu vim trazer uma palavra, e a palavra já está liberada lá. Lança a rede. Mas Jesus, o barco está vazio, lança a rede. Mas Jesus, não é o horário que eu costumo pescar, mas lança a rede. Mas Jesus, não é o lado que eu costumo jogar, mas lança a rede. Jesus estava dizendo comigo: Aline, eu estou levando esse povo para um lugar de que doeu, que machucou, mas eu estou levando a esse povo a fazer algo que eles nunca fizeram. Não é costumeiro pescar nesse horário, não é costumeiro lançar a rede do lado que Jesus mandou, mas Jesus está dizendo: eu estou te levando para um lugar para você fazer o que você nunca fez, mas também para você viver aquilo que você nunca viveu.
sentindo a presença de Deus aqui? Meu irmão, eu não estou pregando algo para emocionar, para você chorar e daqui a pouco sair daqui sem algo que nutre a sua alma. Eu estou ministrando a palavra, e a palavra está nos nutrindo essa noite. Ele está te dizendo: eu estou te levando no mesmo lugar, mas para viver aquilo que você nunca viveu. Diz que quando ele vai puxar as redes, rompiam-se as redes de tanto peixe. Estava pesado, pastora. Eu preciso ministrar isso aqui. Quando Pedro estava tentando à noite, a rede saía vazia. E rede vazia e rede leve é sinal que não tem nada acontecendo. Mas a rede, quando está difícil de carregar, quando a rede está pesada, é porque tem alguma coisa. Se alguém está entendendo a palavra liberada, Deus te trouxe aqui para explicar algumas coisas, Aline, mas está tão difícil. Deus está dizendo: se está pesado é porque tem milagre acontecendo. Aline, mas está tão complicado, e o Senhor está dizendo: se está pesado é porque tem milagre liberado. Levanta a sua mão, porque eu vou profetizar aqui agora. Eu vou profetizar que agora o Senhor está dizendo a essa casa: segura a rede, não desista da rede, porque se está pesado é sinal de milagre. Receba essa palavra aqui nessa noite, Ebenezer. Receba essa palavra aqui nessa noite. Está pesado, mas tem milagre. O barco que estava vazio, lembra do barco que ele entrou que estava vazio? É o mesmo barco que quase ia a pique. O barco que ele confiou de entrar vazio é o mesmo barco que agora Pedro tem que olhar para os amigos e dizer: vem me ajudar, senão não dá. Deus está falando com essa casa aqui essa noite. Ele entrou no barco vazio, mas o barco não vai permanecer vazio. Eu sinto uma unção de Deus sendo derramada a essa casa aqui. Eu sinto uma glória sendo derramada sobre esse lugar. E o Senhor está dizendo: estava vazio, mas não vai permanecer vazio. Se eu fosse você, eu começava a adorar agora. Se eu fosse você, eu começava a adorar agora. Ele está dizendo: eu estou enchendo a casa. Eu estou enchendo a casa. Eu estou derramando unção na casa. Eu estou derramando poder na casa. O barco estava, mas não vai permanecer vazio. Receba essa unção que está derramando aqui. Receba esse poder que está descendo aqui. Se eu fosse você, eu começava a adorar. Se eu fosse você, eu abria a minha boca para começar a pregar. Se eu fosse você, eu adorava. Chorebara, chorebidai. Vocês sentem o que eu sinto aqui essa noite? Vocês sentem o mesmo que eu sinto aqui nesse lugar? Posso testemunhar? Meu irmão, meu esposo é minha testemunha. Eu entrei, para vocês entenderem a atmosfera que envolve esse lugar. Eu cheguei aqui com uma dor de cabeça só de um lado da minha cabeça. Eu cheguei aqui com uma dor de cabeça só do lado. Eu falei: Mateus, eu não sei se eu vou conseguir pregar porque está doendo muito. Mas o poder de Deus está invadindo tanto esse lugar que não tem espaço para dor de cabeça. A dor de cabeça foi embora. Se eu posso profetizar, o Senhor está derramando cura sobre essa casa.
Eu não sou de fazer isso, mas o Senhor está liberando a palavra. Quem tiver doente, coloca a mão na cabeça. Há uma cura sendo liberada aqui. Saiu. Deus está derramando unção de cura. Receba essa unção que derrama aqui agora. O Senhor está entrando com... Ai, não vai precisar fazer cirurgia. Não, não, não. Ele está curando dos pés à cabeça. Olha, boia, o cirurgião dos cirurgiões passou aqui. Tem graça de Deus nessa casa. Estou sentindo Deus aqui. Ele está passeando nessa casa, igreja. Ele está passeando nesse lugar, igreja. Eu não sei que festa você faz pro seu time, mas aqui eu tô torcendo para um time que nunca perdeu batalha. Jesus manda a ordem: Pedro, diante da sua palavra. Ou seja, eu obedeço ao Senhor, porque a obediência precede o milagre. Eu obedeço e eu vivo o milagre. Pedro obedece e Pedro lança a rede. Só que eu preciso que vocês entendam: o peixe não foi o milagre ápice da vida de Pedro. O milagre só aconteceu para encaminhar ele, pastora. Presta atenção nisso aqui. O milagre não foi o ponto ápice da vida de Pedro. Porque no final do texto você vai ver que ninguém está se importando mais com o peixe. Pedro, depois de ter visto aquela pesca, ele se lança aos pés de Jesus. E aí o que Jesus lança? Uma palavra para Pedro. Ó, Pedro, agora você não vai ser mais pescador de peixes. Peixe qualquer um faz, Pedro, mas eu te levanto hoje para fazer o que ninguém faz. Pedro, peixe qualquer um pesca, mas hoje eu te levanto para pescar algo que nem todo mundo consegue pescar. Tem uma palavra liberada aqui. Presta atenção nisso aqui, gente. Jesus entra no barco fracassado de Pedro, no negócio fracassado de Pedro, para alinhar ele para o verdadeiro propósito. O milagre foi com peixes, mas o seu propósito não é peixes, Pedro. Peixe é muito pouco para aquilo que eu quero levar você, Pedro. O seu comércio é muito pouco para aquilo que eu quero fazer com você, Pedro. Que me dará Súria. Ei, Pedro, peixe qualquer um pesca, mas o que eu quero te elevar, nem todo mundo consegue chegar. Pedro, eu te elevo para um propósito. Eu estou finalizando, mas eu preciso liberar essa palavra. Deus está dizendo: eu estou chegando no seu momento de fracasso, na noite complicada, no dia que não deu fruto, para dizer: hoje eu estou apontando você para o verdadeiro propósito. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou o coração humano, é aquilo que Ele tem preparado para nós essa noite. O Senhor está dizendo: eu estou te aprontando para o verdadeiro propósito.
Chega de ficar rodando igual barata tonta, sem saber o que fazer, sem saber o que exercer. Mas eu não sei para aquilo que eu fui chamado. Chega de ficar batendo em porta. Uma hora eu sou isso, outra hora eu sou aquilo. Uma hora eu sou isso, outra hora eu faço aquilo. Deus está dizendo: eu estou te alinhando para o verdadeiro propósito. Chega de ficar rodando de porta em porta sem saber o que fazer. Chega de entrar em trabalhos e sair de trabalho e não ver a vida mudar. Chega de abrir negócios e fechar negócio porque nenhum prospera. Chega! Hoje o Senhor dá um ponto final e te diz: eu estou te alinhando ao verdadeiro propósito. Você não vai ficar mais pasmo sem saber o que fazer. Hoje o Senhor te encaminha. Ai, Aline, mas eu não sei como que eu vou prosseguir. O Senhor está dizendo: eu trago clareza nos teus negócios, eu trago clareza no teu ministério, eu trago clareza para o teu propósito. Ele está chegando no fracasso, meus irmãos. Ele está chegando no seu momento difícil para dizer: isso aqui não é para a sua morte. Isso aqui é só para eu te encaminhar para o lugar que eu quero que você esteja. Será que se a noite não fosse frustrante, Pedro ainda estaria ali? Não sei. Será que se a noite não fosse complicada, Pedro estaria ali? Não sei. Mas Deus está dizendo: eu permito o fracasso para te alinhar ao meu propósito. Ai, mas foi o inimigo. Deus está dizendo: que inimigo que? Foi eu que fechei a porta. Que inimigo que? Foi eu que permiti o fracasso para você estar preparado para viver aquilo que eu quero. Vou dizer, eu tentei ser outras coisas. Eu tentei, meu esposo sabe, eu tentei. Mas o Senhor falou: Aline, não, esse não é o propósito de vida que eu tenho para você. Isso não é aquilo que eu te escolhi para fazer, Aline. O que eu tenho para você é algo muito maior do que aquilo que você quer fazer. Posso te dar uma notícia? Adulto não faz o que quer fazer. Adulto faz o que tem que ser feito. Talvez peixes fosse uma coisa que ele gostava de fazer, não sei. O texto não me diz isso. Mas se ele fazia com excelência é porque ele se dedicou a isso, sim ou não? Mas nem tudo aquilo que a gente se dedica e põe força é aquilo que Deus tem para nós. Sinto te dizer. Talvez aquilo que você colocou o seu sangue não é aquilo que o Senhor tem para você. Mas se a gente é obediente, a gente se lança aos pés dele e diz: Senhor, mesmo não sendo aquilo que eu queria, eu me lanço para fazer aquilo que o Senhor quer. Mesmo não sendo aquilo que eu sonhava para minha vida, eu me lanço para fazer aquilo que o Senhor escolheu para mim. Jesus fez o que ele queria fazer. Como assim, Aline? Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não estava dizendo que ele não tinha vontades, mas ele estava dizendo que ele renunciava à vontade dele para fazer a vontade de Deus. Talvez não seja aquilo que você gosta de fazer, mas foi aquilo que ele te instituiu a fazer. Pode ver, quando você faz, é com excelência. Deus está chegando no nosso fracasso para nos alinhar ao nosso propósito. Eu inicio com isso e finalizo com isso. Diga comigo: Deus está chegando no meu fracasso para me aliar ao meu propósito. Deus abençoe a vida de vocês. Orem pela Aline. Se não lembrar, já sabe, né? Vai Jesus de encontro àquela magrinha, que Jesus já vai saber que sou eu. Que Deus abençoe a vida de vocês.
te fortalece. Que a graça dele, esta palavra seja sobre ti, sobre os teus. Muito obrigada. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Jesus, se coloque em pé adorando a Ele. Se coloque em pé engrandecendo, exaltando o nome daquele que vive e reina. Oh, você pode levantar as tuas mãos lá em cima e aplaudir ao Senhor. Oh, por esta palavra. Talvez você está com um barco vazio de situações. Se você quiser, vem até o altar. Vem. Amanheceu. Vem até o altar. Eu nada Fala, pesquei. Jesus, hoje o Senhor entra no meu fracasso. Parecia ser apenas eu creio naquilo que o Senhor vai fazer na minha história. Sai do teu lugar, vem. Talvez você acordou e a sensação é fracasso. Oh, o Senhor te chama para o altar. O Senhor te chama para recomeçar. Oh, sim. Deus conhece tua estrutura. Oh, conhece mesmo. Sabe o que está fazendo. Sai do teu lugar. E mesmo que seja fala para o Senhor, Jesus. Não pare, Ele está. Fala para Ele, eu preciso, Jesus, que o Senhor me visite todas hoje. tuas lágrimas. Sim. E mandou te falar. Oh, labarabá. Pega o que Ele te entregou. Vem. E volte para o mar, Vem. que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Oh, não é tempo Quem de mandou parar. você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vitória eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O Senhor entra no teu Para barco o mar vazio. alto, no lugar O da tua Senhor vitória entra eu no vou teu te barco honrar. vazio. Filho, eu vou te prepara honrar. Oh, Ele entra no teu fracasso para te alinhar para o propósito. Eu vou chamar mais uma vez. Tem pessoas que precisam vir para o altar. Deus conhece tua estrutura. Ele vai transformar frustração